lugar mais regulamentado de uma cidade medieval não era o mercado, não era o tribunal, não era sequer a igreja, embora a igreja tentasse. Era o bordel público, municipal, licenciado pela prefeitura, fiscalizado por um conselho de homens sérios que escreviam atas em latim sobre preços de serviço, horários de funcionamento e a quantidade exata de vezes por semana que os lençóis deviam ser fervidos. Isso existiu, não numa cidade, em dezenas, em centenas, por toda a Europa cristã durante mais de 200 anos. E ninguém escondia. Estamos em Dijon, na Borgonha, numa manhã de inverno de 1424. A porta do Prostibulum Publicum está aberta. Tem placa. Tem brasão da cidade. Tem uma mulher na soleira que conhece o nome de cada vereador. O que acontecia lá dentro, dia após dia, foi registrado com o mesmo cuidado burocrático que se registrava a venda de trigo ou a cobrança de impostos. Os documentos sobreviveram. Estão num arquivo a 15 minutos de carro do centro de Dijon. Foram escritos por homens que administravam aquilo como administravam pontes. É isso o que eles anotaram. A Europa do início do século XV vivia uma lógica que hoje soa estranha, mas que, na época, parecia tão natural quanto drenar um pântano. A prostituição não era um problema a ser eliminado, era um problema a ser administrado. A fonte intelectual dessa ideia era antiga e vinha de todos os lugares possíveis, de dentro da própria igreja. Santo Agostinho, no século IV, escreveu uma frase que atravessou 1000 anos sem perder a força. Dizia, em síntese, que retirar as prostitutas da sociedade era o mesmo que retirar o esgoto de um palácio. O palácio ficaria inundado de imundície. A frase, dura, seca, utilitária, virou doutrina, não oficial, mas tolerada, repetida por teólogos, por juristas, por prefeitos. A prostituta era um mal, mas era um mal menor. Sem ela, os homens jovens, soldados, estudantes, artesãos solteiros, atacariam as filhas dos cidadãos, as esposas, as freiras. A prostituta era, nessa lógica gelada, um serviço público, como um muro contra enchentes, como um fosso contra invasores. Só que o invasor, nesse caso, era o próprio homem da cidade. E assim as cidades organizaram seus bordéis. Não todos ao mesmo tempo, mas num movimento que, do século XIII ao XV, se espalhou por toda a Europa Ocidental. Avignon regulamentou em 1347. Toulouse tinha um bordel municipal em funcionamento pleno antes de 1360. Veneza criou um sistema de licenciamento que incluía localização obrigatória. As prostitutas deviam ficar perto da ponte de Rialto e em nenhum outro lugar. Na Alemanha renana, as Frauenhäuser, literalmente casas de mulheres, eram instituições municipais mantidas com o mesmo orçamento que mantinha a guarda noturna. Nördlingen, na Baviera, preservou registros tão detalhados que sabemos o nome de algumas mulheres, o preço cobrado, as multas aplicadas por infração. Em Dijon, o prostibulum ficava na rua que hoje, com uma ironia que ninguém planejou, leva outro nome, mas em 1424 era só a Rua do Bordel. Todo mundo sabia onde ficava. Ficava perto do rio, porque os regulamentos exigiam acesso à água corrente. Ficava longe da catedral, porque os regulamentos exigiam distância de lugares sagrados. E ficava perto o suficiente da muralha para que os soldados da guarnição não precisassem atravessar a cidade inteira depois do turno. O prédio era de pedra, 2 andares, talvez 3, com uma porta larga o suficiente para um carro de boi passar, porque por ali entravam os barris de vinho, a lenha, os sacos de farinha. O bordel medieval não era apenas um lugar de sexo, era uma estalagem. Era um bar. Era, nas noites de sábado, algo parecido com o que hoje chamaríamos de casa noturna, com vinho, música, conversa, briga e, nos cantos, negociação.
A diferença é que tudo aquilo era regulamentado. Tudo. O preço do serviço era tabelado pelo município. Em Dijon, um blanque de prata. A abadesa? Sim, o título era esse, l'abbesse, e era usado sem ironia. Era responsável por garantir que nenhuma mulher cobrasse acima ou abaixo da tabela. O horário de funcionamento era fixo. Abertura depois da missa da manhã, fechamento ao toque do sino da noite. Os clientes proibidos estavam listados. Homens casados da própria cidade, padres, judeus, leprosos. Na prática, a lista era cumprida com a flexibilidade que se espera de qualquer regulamento medieval, isto é, mais ou menos. Guarde esse detalhe. Vai importar mais tarde. As mulheres. Esse é o ponto em que a curiosidade reverente precisa ceder espaço ao peso. Porque as mulheres que trabalhavam nesses bordéis não estavam ali, na maioria esmagadora dos casos, por escolha no sentido que a palavra tem hoje. Estavam ali porque as alternativas tinham acabado. Jehanne, o nome aparece num registro de Dijon, sem sobrenome, como era comum. Tinha cerca de 22 anos. Viera de uma aldeia a 2 dias de caminhada, depois que o pai morreu e a terra foi vendida para pagar dívidas. Não tinha dote, não tinha ofício, não tinha parente na cidade que a acolhesse. Chegou a Dijon no verão de 1422 e em algum momento entre o verão e o outono entrou no bordel. Os registros não dizem como. Dizem que em 1424 ela estava lá. Usava os cabelos soltos até os ombros. Era obrigatório. Em várias cidades, a lei exigia que as prostitutas usassem um sinal visível. Em algumas, era uma fita vermelha no braço. Em outras, um capuz de cor específica. Em Dijon, eram os cabelos soltos. Numa sociedade em que toda mulher casada cobria a cabeça, cabelos à mostra eram um uniforme. Jehanne tinha, segundo o que se pode reconstruir dos registros, uma cama num quarto do segundo andar. O quarto não tinha janela. Tinha uma vela de sebo. O cheiro de sebo queimado era o cheiro constante daquela vida. E um lençol de linho grosso, lavado em água fervente uma vez por semana. Era o regulamento. Uma vez por semana. A abadesa não tem nome nos registros de Dijon. Tem função. Tinha entre 40 e 50 anos, o que, para os padrões da época, significava uma mulher que já tinha atravessado quase tudo que aquela vida podia oferecer. Em Toulouse, a abadesa equivalente era chamada de mãe pelas outras. Em Dijon, o termo nos registros é l'abbesse, e ela era responsável por tudo. Pela ordem, pelo pagamento, pela saúde das mulheres. Havia inspeções regulares feitas por um cirurgião barbeiro da cidade, que examinava sinais de doença. Pela relação com o município, ela comparecia às audiências do conselho quando havia queixa. Pela segurança, tinha autoridade para expulsar um cliente violento e o regulamento lhe dava o direito de chamar a guarda. Era, em todos os sentidos que importam, uma administradora. Dura, provavelmente. Prática, certamente. E invisível nos registros, exceto quando algo dava errado. Aí o nome aparecia. Ou melhor, o cargo aparecia. O nome não. O terceiro rosto é o do visitante. Um comerciante de tecidos de Flandres, 35 anos, de passagem por Dijon, a caminho de Lyon. O nome dele também se perdeu, mas o tipo é documentado centenas de vezes. Homens de negócios em trânsito eram a clientela principal dos bordéis municipais. Não os moradores da cidade, esses tinham esposas, e a frequência ao bordel por homens casados locais era, pelo menos oficialmente, proibida. O visitante chegava depois de dias na estrada. Cheirava a cavalo, a lã molhada e a poeira. Ia ao bordel como ia à estalagem. Era parte da infraestrutura urbana. Pagava o preço tabelado, bebia o vinho da casa, dormia talvez num dos quartos do primeiro andar, os melhores, com uma fresta que passava por janela. E partia de manhã, sem registro,
sem nome, sem peso de consciência que qualquer documento da época tenha achado necessário anotar. Dia 1. Uma segunda-feira qualquer de janeiro de 1424. O amanhecer em Dijon chega tarde no inverno. O sol aparece por volta das 8, se aparece, porque a névoa do rio Ouche cobre tudo até quase o meio-dia. O bordel acorda antes do sol. A abadesa é a primeira a se levantar. Acende o fogo no salão do primeiro andar. O único cômodo com lareira. O cheiro que domina a casa nessa hora é o de cinza fria e alfazema. Alfazema nos cantos, alfazema nas roupas, alfazema queimada em pequenos potes de barro. Era o desinfetante da época. E embaixo da alfazema, vinagre. Vinagre passado no chão com um pano, vinagre nas mãos, vinagre sempre, em tudo. É o cheiro do bordel pela manhã. Alfazema, vinagre, cinza, e vindo dos quartos de cima, o cheiro pesado de sebo queimado e corpos que dormiram em espaço fechado. As mulheres descem uma a uma. São 6 naquela semana. O número variava. De 4 a 10, dependendo da estação e da demanda. Comem pão com um caldo ralo. Não há carne pela manhã, exceto em dias de feira. A abadesa inspeciona os quartos, lençóis, velas, o estado geral. Se algo está fora do regulamento, a multa vem do bolso da mulher, não do bordel. Esse detalhe diz muito. Dia 2, terça-feira. O cirurgião barbeiro da cidade aparece pela manhã. Não em todas as terças, mas nesta sim, porque houve queixa na semana anterior. Uma das mulheres apresentava sinais que preocuparam a abadesa. O exame é feito no salão, sem privacidade que qualquer registro mencione. O cirurgião barbeiro não é médico. É um artesão com licença para cortar cabelo, arrancar dentes, drenar abscessos e, nessas visitas, inspecionar sinais de doença venérea. Como era o exame? Os registros são lacônicos. Dizem que era visual. Dizem que, se a mulher fosse considerada doente, era afastada até se recuperar, ou expulsa, se a doença fosse grave. Os regulamentos de Avignon, de 1347, são mais explícitos. A mulher doente deveria ser separada das outras e impedida de exercer o ofício até que o mal passasse. Nenhum registro menciona tratamento. A mulher era afastada. O que acontecia depois ficava com ela. Dia 3. Quarta-feira. Dia de mercado em Dijon. O movimento no bordel dobra à tarde. Os mercadores chegam da estrada com dinheiro no bolso e dias de viagem nas costas. O salão do primeiro andar, que pela manhã parece uma cozinha qualquer, vira outra coisa à noite. Há vinho, servido pela abadesa ou por uma das mulheres. Há um músico, às vezes, um tocador de viola de roda que aparece nos dias de movimento e cobra uma parte do vinho. O barulho é considerável. Vozes, risadas, copos batendo na mesa de carvalho e vindo de cima, sons que os regulamentos nunca mencionam, mas que qualquer vizinho do século XV conhecia bem. A porta da rua fica aberta até o toque do sino. O guarda municipal, pago pela prefeitura, não pelo bordel, fica do lado de fora. Sua função não é proteger as mulheres dos clientes, é proteger a vizinhança do barulho. Essa distinção diz tudo. Como soa uma noite de quarta-feira no bordel de Dijon. Os registros não descrevem sons, mas descrevem consequências de sons. Multas por tumulto depois do sino. Queixas de vizinhos por clamor e vozes altas. Uma briga registrada em que um soldado da guarnição quebrou um banco e foi multado em 2 gros de prata, o equivalente a 4 visitas. O som, então, era este: madeira quebrando, vozes de homens bêbados, o tinido de moedas na mesa, e embaixo de tudo, o ranger de escadas de madeira e portas que não fechavam direito. Dia 4. Quinta-feira. O dia mais calmo da semana. Poucas visitas pela manhã, 1 ou 2 à tarde. Um estudante, talvez, dos que frequentavam as escolas da cidade. Estudantes eram clientes regulares.
E os registros de várias cidades os mencionam com uma mistura de resignação e irritação. Pagavam menos, brigavam mais, tentavam crédito. A abadesa de Toulouse, num registro que sobreviveu, mandou um estudante embora por não ter dinheiro e ter língua demais. A frase ficou. Mas é nesse dia quieto que se vê o que o bordel era quando não era espetáculo. As mulheres costuravam, lavavam roupa, a própria, porque a do bordel era lavada por uma lavadeira contratada, mais uma despesa deduzida do pagamento delas. Conversavam, provavelmente, embora nenhum cronista tenha achado isso digno de registro. Jehanne, se os padrões de outras cidades servem de guia, ficava no quarto. O quarto sem janela, com a vela de sebo que fazia os olhos arderem depois de horas. O frio subia pelo chão de pedra. Em janeiro, na Borgonha, o frio era o tipo de coisa que não saía dos ossos nem perto do fogo. As paredes do quarto tinham a espessura de um palmo. Isso bastava para abafar som. Não bastava para segurar calor. Dia 5, sexta-feira, dia de peixe, dia de jejum menor, dia em que o bordel, em tese, deveria fechar por respeito religioso. Na prática, e os registros são claros sobre isso, a sexta-feira era tratada com a mesma flexibilidade que o resto das proibições. O bordel abria. Os clientes vinham. O pecado da carne e do peixe e o pecado da carne e do corpo coexistiam sem que nenhum cronista registrasse a ironia. Ou talvez registrasse, mas esses registros, se existiram, se perderam. Dia 6, sábado, a noite mais cheia. O vinho corre mais. As brigas são mais frequentes. O guarda municipal bate na porta mais cedo do que nos outros dias, às vezes antes do sino, porque o barulho já passou do tolerável. Num sábado de 1425, segundo um registro que Jacques Rossiot encontrou nos archives departementales de la Côte d'Or, 2 mercadores de lã brigaram no salão por causa de uma das mulheres. A briga envolveu um banco, uma jarra de vinho e, eventualmente, uma faca. O guarda entrou. Os 2 foram multados. A mulher, cujo nome o registro não preservou, teve o pagamento da noite descontado pelo tumulto. Ela não empunhou a faca. Ela não jogou o vinho. Ela não quebrou o banco. Mas pagou. Os registros sobre essa lógica ficam em silêncio. Dia 7. Domingo. O bordel fecha. Obrigatoriamente. Sem exceção. E essa era, de todas as regras, a mais cumprida. No domingo, as mulheres iam à missa. Isso não é ironia. Isso é registro. Em várias cidades, as prostitutas tinham lugar reservado na igreja, nos fundos, separadas das mulheres casadas, mas presentes. A igreja que tolerava o bordel como mal menor também exigia que as mulheres que ali trabalhavam cumprissem os sacramentos. Jehanne ia à missa. Ficava nos fundos, com os cabelos soltos que a marcavam. Ouvia o sermão. Voltava ao bordel, que no domingo cheirava diferente. Sem vinagre fresco, sem alfazema nova, só o cheiro antigo de pedra e fumaça e roupa velha. No domingo, o bordel era só uma casa. Fria, quieta. E então veio a mudança. Não veio de uma vez. Veio do jeito que essas coisas sempre vêm. Devagar, depois de repente. No início do século XV, uma onda moralista começou a atravessar a Europa. Pregadores itinerantes, homens como Vicente Ferrer, que cruzava cidades a pé, juntando multidões nas praças. Passaram a atacar os bordéis, não como males menores, mas como males intoleráveis. A lógica agostiniana, que tinha sustentado 2 séculos de regulamentação, começou a rachar. As cidades ouviram, não todas, não ao mesmo tempo. Mas uma a uma, os conselhos municipais começaram a fechar os bordéis que seus antecessores tinham aberto. Não por compaixão pelas mulheres. Repare nisso. Vai voltar por moralidade pública, pela honra da cidade, pelo medo de que Deus castigasse a comunidade que tolerava o pecado.
Em Dijon, a pressão cresceu na década de 1440. Os registros mostram debates no conselho. Vozes a favor do fechamento, vozes contra. Os que diziam que o bordel protegia as mulheres da cidade. A mesma lógica de sempre. Só que agora, a lógica perdia. O dia em que o bordel de Dijon fechou, não se sabe a data exata, mas os registros apontam para algum momento entre 1440 e 1460. Foi um dia silencioso. Não houve tumulto. Não houve protesto. As mulheres foram encaminhadas. Algumas para os conventos de Madalenas, instituições criadas especificamente para acolher ex-prostitutas arrependidas. O nome era esse, Madalenas, como Maria Madalena. O arrependimento era obrigatório. Gerhane já não estava lá a essa altura. Os registros param de mencioná-la depois de 1430. Tinha 30 anos, talvez. Pode ter saído antes. Pode ter morrido. Os registros sobre isso não dizem nada. A porta fechou. A placa foi retirada. O brasão da cidade, que tinha dado ao bordel a mesma legitimidade que dava a um moinho ou a uma fonte pública, foi tirado da fachada e não foi colocado em lugar nenhum. Silêncio. O prédio virou outra coisa. Os registros de Dijon, depois do fechamento, mencionam o endereço para outros fins. Um depósito, talvez, ou uma oficina. A rua continuou existindo. As pessoas continuaram passando. Mas a função desapareceu dos documentos com uma velocidade que impressiona. Onde antes havia atas detalhadas, preços, multas, inspeções, nomes, agora havia nada. Como se aquilo nunca tivesse existido. Como se 2 séculos de regulamentação pudessem ser apagados trocando uma placa. As mulheres se dispersaram. Algumas foram para os conventos de Madalenas, onde o regime era rígido. Oração, trabalho manual, penitência. Outras foram para a rua. Porque a prostituição não acabou com o fechamento do bordel. Mudou de forma. Saiu do prédio regulamentado, com inspeção e guarda na porta, e foi para as vielas, os fundos das estalagens, os cantos das muralhas. Ficou invisível. Ficou perigosa. Ficou, pela primeira vez em 2 séculos, ilegal. E as cidades descobriram, devagar, ao longo das décadas seguintes, que fechar o bordel não eliminava o problema, apenas eliminava o controle. Os estupros que o bordel supostamente prevenia não diminuíram. As doenças que o cirurgião barbeiro supostamente vigiava se espalharam mais rápido. E as mulheres, que antes tinham pelo menos um teto e um regulamento que, por mais perverso que fosse, lhes garantia um preço, uma cama e uma inspeção de saúde, agora não tinham nada. A ironia é pesada. Pesada demais para comentar. Então os registros não comentam. A rua do antigo bordel de Dijon ainda existe. Mudou de nome, mais de uma vez. O prédio não sobreviveu, mas os documentos sobreviveram. Estão nos arquivos departementales de la Côte d'Or, catalogados, acessíveis. Jacques Rossiot, historiador da Universidade de Lyon, passou anos lendo esses registros. Publicou o resultado em 1988, num livro que mudou o campo. Antes dele, o bordel medieval era uma curiosidade. Depois dele, era uma instituição, tão complexa e tão reveladora quanto qualquer tribunal ou mercado. Os nomes das mulheres estão nos arquivos, não todos, mas alguns. Gerhane está lá, sem sobrenome, sem rosto, exceto o que se pode imaginar. Com cabelos soltos até os ombros, porque a lei mandava. Com uma vela de sebo no quarto sem janela. Com um lençol fervido uma vez por semana. Com o cheiro de alfazema que não cobria o de vinagre, que não cobria o de sebo, que não cobria o do rio lá fora. Quanto vale a memória de uma mulher que nenhum cronista achou importante? Os registros dizem que ela existiu. Dizem onde dormia. Dizem quanto custava uma noite com ela. Um blanc de prata, tabelado pelo município. Não dizem o que pensava. Não dizem se chorava.
Não dizem se alguma vez, num domingo de manhã, nos fundos da igreja, com os cabelos soltos que a marcavam, olhou para cima e pediu alguma coisa. Os registros sobre essa pergunta ficam em silêncio. Mas o nome está lá. A rua ainda está lá. Você pode caminhar por ela. Não tem placa. Não tem brasão. Não tem nada que diga o que foi. Mas as pedras do chão, algumas, as mais antigas, são as mesmas pedras. E em algum lugar, num arquivo com cheiro de papel velho e poeira seca, um documento de 600 anos preserva, em latim e francês medieval, com letra de tabelião, o nome de uma mulher que viveu ali, que dormiu ali, que acordou ali toda manhã, acendeu uma vela de sebo e desceu uma escada de madeira para comer pão com caldo ralo. Ela tinha 22 anos. Os cabelos eram soltos, e a sala, 6 séculos depois, ainda é fria.